chuva, te agradecemos por mais uma escola. Abençoa, Senhor, que a palavra possa entrar em nossos corações, pois estamos precisando. Abençoa, Senhor, o orador. Dá-lhe a tua palavra, Senhor eterno. Estamos aqui para apreciar o que vier de ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, sem mais delongas, vamos passar ao Renan. Ok. Começar a nossa aula de hoje. Bom dia, irmãos. Ficou mudo para mim aqui, vocês me ouviram? Estamos te sim, né, ouvindo, estamos te ouvindo, Ok. tá tudo mudo. Só ajusta a tua tela aí que não tá aparecendo direitinho. Ok. Ajustado. Agora sim. Perfeito? Feito. Bom, ok. Então, oficialmente, bom dia, graça e paz a todos. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar nesta manhã com vocês, compartilhando um pouco do que Deus falou comigo com essa lição, né? É a melhor escola do mundo, então é uma honra e um privilégio estar aqui, né, falando com os irmãos nessa manhã, gostosa de frio. E a nossa lição de hoje é uma lição bem especial. Deixa eu só fechar isso aqui, tá? Ok. É uma lição bem especial, ela foi publicada em 12 de maio de 85, né, pelo missionário Eric Johnson. E aí eu fiz uma pesquisa rápida com o meu universitário Pastor Lima, né? Então Eric Johnson, né, para os que não conhecem, eu acho que a maioria deve conhecer, mas como eu não conhecia, né, eu precisava saber quem era esse irmão nosso. Então Eric Johnson foi um missionário sueco no Brasil durante muitos anos. Atuou como diretor do Seminário Teológico em Campinas e também na Bahia, Feira de Santana. Por um período, ele foi secretário também de missões da CIB, bem recomendado pelo pastor Lima como professor da Bíblia, e é formado em teologia na Universidade de Uppsala, Suécia. Tá? Então, foi um missionário sueco. E a nossa lição de hoje, então, como tema, né, colocado pelo missionário, então, é sobre Filipe, o evangelista pessoal. Então, o textuário está em João 14:9, né, parte A, que fala: Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. É a lição 2, tá, desse novo trimestre, para quem já tem a lição, e para quem não tem, já fica sabendo. A revista, no caso. Nosso texto inspirativo, então, vou pedir para alguém ler para a gente, por favor, né? Está lá em João 1, de 43 a 51. Enquanto o pessoal está se preparando para ler, a Cris já deu uma boa dica ali, né? Que as revistas já estão à disposição na igreja, das 2 às 5 horas da tarde. Algum irmão consegue abrir o áudio? Obrigado. Eu posso ler. Estão me escutando? Sim. Sim, Simone. Então tá, vamos lá. João, capítulo 1, 43 a 51. Isso. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus disse, você crê
porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, 43 a 51. Amém. Obrigado, Simone. Então, pessoal, a gente tem dois... esse é um relato, né, do Evangelho de João. E no Novo Testamento, nós temos dois personagens, né, duas pessoas de destaque que têm o mesmo nome, Filipe. No caso aqui, é um texto relacionado ao apóstolo Filipe, mas nós temos também o diácono Filipe, né, que teve grandes duas passagens onde ele teve participação muito evidente, que é a questão dos diáconos escolhidos para cuidar das viúvas, né, que tinham que ser pessoas de caráter, e também na evangelização do eunuco, né, no caso o diácono. Mas o nosso estudo de hoje, o missionário trouxe a vida do apóstolo Filipe. Tá? Então, o primeiro diácono, ele tem o relato da vida dele em Atos, e hoje nós vamos estudar no Evangelho de João a vida do apóstolo Filipe, no caso. O Filipe, o apóstolo, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus, né? Inclusive no texto inspirativo a gente já vê como que foi o encontro dele com Jesus, né? E um ponto importante já da característica de Filipe, que a gente vai ver durante a lição, essa questão que ele já apresenta Jesus a Natanael, né? Não demorou muito, ele já buscou Natanael para apresentar Jesus. Felipe nasceu no ano de 3 depois de Cristo, em Betsaida, né? Cidade ali aos arredores ali do Mar da Galileia, mais do lado norte, onde também veio outros dois apóstolos, né? André e Pedro. Então os três vieram desse povoado, a princípio um povoado pequeno de pescadores, ao norte do Mar da Galileia. Acho que ele foi o quinto discípulo, né, escolhido por Jesus. E o nosso estudo de hoje vem trazer, como o pastor Lima gosta de reforçar nas introduções, né, a rotunda ou a rótula, vem trazer essa questão dos meios de comunicação em massa, que eu tive a liberdade de acrescentar os mais atuais aqui. E a gente sabe que na época que essa lição foi escrita, em 85, né, os meios de comunicação em massa eram rádio e televisão. A gente não tinha, como a gente tem hoje, a internet, os aplicativos de relação social, de mídia de redes sociais, né? E a gente entende que esses meios são importantes, obviamente, para a evangelização. Mas o que o missionário vem trazer para a gente é que esses meios nunca iriam substituir o contato pessoal, que é justamente o motivo principal da nossa aula de hoje, do nosso estudo de hoje. Então, o objetivo da lição, né, é trazer o Felipe como um evangelizador pessoal, uma característica forte de Felipe, né, e a gente entender um pouco, né, quais as características de Felipe que o definiram como tal. O que teve Felipe que a gente hoje pode chamá-lo como de um evangelizador pessoal, né? E evangelização pessoal é somente um dom específico que, no caso, Felipe pode ter tido, ou é também um chamado para todo cristão? Então, é uma pergunta aí que a gente espera saber responder ou, no mínimo, ter uma consciência mais certa no final da aula. E eu queria só iniciar com essa imagem que com certeza todos conhecem, né? A imagem da Última Ceia, uma pintura de Leonardo da Vinci. Acredito que todos já viram esse quadro em algum momento, né? E aí eu só gostaríamos que a gente fitasse um pouco os olhos no nosso homem que estamos estudando, né? O apóstolo Filipe, que seria esse terceiro aqui. Vou até dar um minutinho para vocês olharem bem para ele. E se alguém já quiser sugerir o que chama atenção, a diferença da postura dele com os demais, já que o pintor tentou retratar justamente a reação deles, né, no momento em que Jesus declara fatos futuros ali da traição, do momento que viria, e Leonardo da Vinci tentou já colocar na tela a reação de cada um segundo
a história, né? Segundo a Bíblia. Então, se algum irmão quiser sugerir o que chama a atenção no apóstolo Filipe, tô com um laser em cima dele aqui, ó. Renan, eu acho que ele está com as mãos próximas ao coração dele. E isso me interpreta como um sentimento de tamanha tristeza e, ao mesmo tempo, assim, do que virá, né? O que farão com Jesus, né? O sentimento dele de estar solidário a essa dor que Jesus vai passar. Né? Não sei se seria isso. Certo. Eu não sei se tem certo ou errado também, né? Quem falou, desculpa, não identifiquei o nome. Lívia? Viviane. Ah, Viviane. Então, Viviane, essa questão da mão do coração, acho que eu tive essa interpretação também, né? Eu vejo uma diferença grande entre ele e os demais apóstolos, né? Enquanto todos estão ali querendo se conversar, querendo apontar a reação de Felipe, ele fita os olhos em Jesus, né? Parece que ele está mais preocupado em entender o que o mestre está falando do que compartilhar a informação com os irmãos, né? Você vê que todos ali estão... até o discípulo amado, que no momento estava declinado em Jesus, ele se vira para ouvir o que o outro apóstolo questiona, pede para ele dizer, mas Felipe não. Felipe, ele continua ali, ele está fitado em Jesus ali, meio que como tivesse angustiado, né? Querendo entender mais, querendo saber mais da situação, né? Legal. Então, a gente vai começar, então, a entrar, né, nessa viagem aí, em algumas características, então, do apóstolo. Então, a gente vai começar a ler o trecho de João, que está em João 14, de 8 a 10. E aí, Viviane, se você já quiser aproveitar o áudio aberto aí, já quiser ler para a gente, por favor, que a gente vai ver a primeira característica do apóstolo Filipe nesse trecho. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois, tá o vídeo das pessoas. Espera aí que eu vou minimizar. Deu. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Muito profundo, né? Exatamente. Muito profundo esse texto e fala muito esse texto, né? Fala muito. Vamos por partes para a gente tentar, nesse pouco tempo, tirar o de melhor, né? Primeiro, a ênfase que Felipe coloca chama muita atenção, né? De conhecer o Pai. Pensa num homem que já está andando com Jesus, né? Já tinha 24 horas por dia a companhia, né, da fonte. E ele ainda fala que se ele conhecer o Pai, isso bastaria. A gente vai ver mais para frente, é óbvio, tem o dual desse questionamento dele, a questão da fé, a questão do conhecer a Jesus, mas olhando o lado meio cheio do copo, vamos dizer assim, né? Ele já está com Jesus o tempo todo e ainda quer mais, né? Então, esse desejo de Felipe, né, de querer mais, cada dia mais, cada vez mais, ele parece que ele nunca estaria satisfeito, né? Ele era tão relacional, ele era tão sedento por Deus, que mesmo andando o dia todo com Jesus, ele não estava satisfeito, né? Então, Felipe tinha Jesus o tempo todo e ainda queria mais da presença de Deus, né? A pergunta que eu me fiz, né? Será que eu tenho tanto da presença de Deus para quando eu for iniciar uma oração, né? Eu não iniciar pedindo mais, né? Então, acho que até o missionário colocou essa pergunta para a gente, né? Quantas vezes a gente ora para Deus e a gente pede coisas e não mais dele,
Então, a primeira coisa que ele coloca, né, a condição que se exige do evangelista, né, é uma condição básica, né? Eu acho que não só do evangelista, mas de todos nós cristãos, é querer cada vez mais a Deus, até porque a nossa rotina diária, ela é coberta de tantas outras coisas, né, que são necessárias, mas que nem sempre se relaciona diretamente com o nosso relacionamento com Deus, que isso se faz necessário, né? No segundo ponto, o segundo viés é que Jesus revela o Pai, né? Então Jesus chama, aí vem a sapatada que Jesus deu no apóstolo, né? Então Jesus chama a atenção de Felipe justamente por estar com ele e ele ainda pede o Pai. E aí eu fiquei, o livro novamente de João, do primeiro verso ao último, né? E eu fico um pouco até incomodado, até porque, ou melhor dizendo, né? Conformado, melhor dizendo seria essa palavra, porque Jesus fala realmente, né? Que ele e o Pai são um. Só que se a gente olhar a maioria das expressões, eu não sei se o pastor Rui está na sala, Cris. Se a gente olhar a tradução na nossa língua, pessoal, o pastor Rui, que conhece bem no original, a maioria das frases de Jesus, ele coloca o Pai em terceira pessoa. Isso me chamou um pouco a atenção, no sentido de que se eu tivesse no lugar de Filipe, talvez eu Jesus, ele destranca. Renan, Voltou? voltou, só que vai ter que repetir o que tu falou ali. Se tu tivesse no lugar de Felipe... Ok. Lendo o Evangelho de João, né, eu me coloquei na posição do apóstolo Felipe, humildemente falando, mas no sentido de estar ouvindo Jesus tratar do Pai em terceira pessoa, em vários momentos. Isso eu estou dizendo na tradução em português, é óbvio, né? Então, até se o pastor Rui estiver na sala e puder nos dar uma luz com relação a isso, se realmente é isso mesmo no original, se Jesus fala mais do Pai em terceira pessoa, não estou desconsiderando que ele deixou claro, né, que ele e o Pai eram um, né, e que ninguém vai ao Pai senão pelo próprio Filho, mas se a gente colocar em frequência de frases, eu percebo que ele fala mais em terceira pessoa. Tá? Renan, Mas... Foi, pastor. Eu só gostaria de saber, antes de responder, eu acho que não devo me apressar em tentar uma resposta, mas eu gostaria de saber, a partir desta tua observação, aonde tu queres chegar, qual seria a tua conclusão. Antes de mais nada, eu queria saber da tua conclusão acerca desse uso da terceira pessoa, porque a tradução está correta. Em si, okay. A tradução está correta. Eu preciso saber, então, a tua conclusão. A minha conclusão, pastor, na verdade, é uma dúvida do quanto foi falta de fé do apóstolo Filipe ou quanto foi a condição dele de judeu, que também tinha um histórico, né, de diferente do Messias não chegar como Jesus, e o quanto foi as próprias palavras de Jesus tratando Deus como em terceira pessoa. Na verdade, seria uma dúvida aí do que mais pode ter influenciado essa pergunta de Filipe. Eu acredito que eu preciso te participar e te dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a tradução em si está correta. Ele trata, não é um problema de tradução. Em segundo lugar, que é uma coisa muito importante na hermenêutica e exegese da Bíblia, que não é a simples repetição de determinada expressão semântica que forma uma teologia. Ela tem que estar explicada em algum lugar. Então, diz, porque se fala na palavra amor na Bíblia mais do que 1000 vezes, então o amor é a coisa mais importante. Não, o amor não é a coisa mais importante porque se fala 1000 vezes a palavra amor. Existem algumas expressões na Bíblia que se fala 2, 3, 4 vezes somente. E tem uma importância tremenda teológica.
né? Algumas explicações, especialmente as escatológicas. E continuando no teu pedido, nenhuma das duas opções nós vemos como suficiente para explicar. Não é porque ele era só judeu, né, que não conseguia enxergar, e não é necessariamente falta de fé. Aqui sempre foi, desde que Jesus veio ao mundo, uma questão de revelação, uma questão de manifestação, uma questão que se chama em teologia, desculpem o nome aos que estão me ouvindo, mas ele é um pouquinho chato, chama-se teofania, ou seja, a apresentação que Deus se dá aos homens. Isso vem acontecendo desde o Antigo Testamento, quando Abraão falou lá com Deus, com Jesus encarnado, quando Jacó viu a escada com os anjos que subiam e desciam, e Jesus vem depois e diz, olha, eu sou, né, o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele estava vendo uma manifestação de Deus e não tinha palavras para traduzi-las na forma humana. Então, ele descreve como uma escada que ia da terra ao céu e em volta dessa escada estavam os anjos. Essa é uma descrição perfeita de Jesus Cristo, né? Os anjos o servem e ele é o único caminho. Então, para não alongar demais, na verdade, aqui é uma questão de revelação, de manifestação. O Jesus encarnado é muito difícil de ser compreendido, e não só pelos judeus, porque para eles o Messias que vem faz parte de uma teologia que se chama monoteísmo, né? Deus é um só, e nós cristãos somos chamados de hereges, ou de pior, qualquer coisa pior, porque cremos em dois deuses, Deus Jesus Cristo e Deus Pai. Se formos levar em conta o Espírito Santo, aí seria pior de tudo, creríamos em três. Então isso aqui, Renan e pessoal, isso aqui fala do mistério da revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho vem nos dizer que tudo que a gente pode conhecer de Deus agora, tudo está em Jesus Cristo, está lá no Evangelho de Gálatas, né? Porque ele representa todo o mistério da divindade. Isto aqui toca num ponto que claramente, Renan, não é uma questão fácil, não é uma questão simples do cristianismo. Jesus Cristo é Deus e você pode botar para correr qualquer testemunha de Jeová, né? Ele me ajudou aqui, né? Você pode colocar para correr, essa pessoa vai jogar o sapato em você, se for possível, se você disser, não, meu Deus é Jesus Cristo. Né? Então, a gente não precisa ficar ouvindo as lorotas, não precisa ficar ouvindo os discursos deles. Então, isto aqui tem a ver, sim, com um mistério do Deus que se encarna, do Deus que é trino, do Deus que tem um filho, e que vem se encaixar lá na história de Abraão. Abraão vai oferecer o seu filho, Deus não quer o filho de Abraão, Deus não vai fazer nenhuma diferença a morte do filho de Abraão, não vai salvar ninguém a morte de Abraão, mas o único que faz diferença, o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro filho, é o Jesus encarnado, que na verdade é Deus encarnado. Desculpe se eu falei bastante, mas era necessário por causa da tua colocação. Então, aqui está se revelando o mistério do Deus encarnado em Jesus Cristo. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. Haveria muito mais para falar, nós poderíamos ficar muito tempo falando sobre isso, mas eu acredito que nesse momento não é necessário. Sim, amém. Então, seguindo e para completar o mistério, né? Assim como Jesus revela o Pai, como está nesse trecho, né? Onde Jesus mesmo fala: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. E para fechar, a palavra revela o Pai. Que ali mais para frente no verso 10, né? Quando Jesus fala: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas,
Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E aí, de maneira bem prática, né, a gente vê três práticas aí que simbolizam na nossa rotina diária, né? É o desejo de conhecer mais a Deus, que é o tópico do trecho, inclusive. É a nossa relação com Jesus através da oração e a nossa relação com a palavra através da leitura. Até parece bem redundante com o que o pastor Gerson está sempre falando, pregando também, mas é isso. Esse mistério, como o pastor Rui falou, na prática, né, pastor Rui? Na prática, a gente pode viver dessa forma, o cristianismo que é a melhor resposta, né, para essa questão. E aí já fica a dica que a gente vai ter algumas perguntas na conclusão, tá? E aí quem quiser anotar aí informações importantes nesses slides aí, nesse slide aqui no caso. Agora eu já perdi. Evoluindo, pessoal, para o testemunho pessoal do apóstolo Filipe, né? Então nós vemos que ele foi chamado por Jesus diretamente, na verdade, lá no capítulo 1, né, verso 43, parte B, quando Jesus encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Então, o chamado de Deus, no caso, para o apóstolo Filipe, foi direto, né? Foi uma convocação, né? Não foi nem um pedido, não foi uma pergunta, foi uma convocação. E às vezes, no caso, nós esperamos, às vezes, uma metodologia específica, uma pessoa aparecendo, ou até o próprio Deus nos chamando, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? O chamado de Deus pode vir simplesmente através de uma oportunidade, pode vir através de um dom, através de uma facilidade, né? Então, Deus nos chama de infinitas e multiforme, né, maneiras. E aí, se a gente tem qualquer dúvida com relação a chamado, gostaria de ler aqui Mateus 28, verso 19 e 20. Tá? Eu vou ler rapidamente aqui para a gente avançar com relação ao tempo. Então está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como cristãos, no mínimo, um chamado básico, né? Todos nós já temos. No segundo momento ali com relação ao testemunho, né, vai falar da resposta pessoal do apóstolo Filipe, né? Então, pela tradição, pelo que a gente vê em alguns momentos ali até no Evangelho de João, Filipe respondeu com trabalho. Ele evangelizou na Palestina, na Grécia, na Ásia Menor, que é a atual Turquia, onde inclusive é considerado o local de falecimento dele, com 77 anos, uma cidadezinha chamada Hierápolis, na atual Turquia. Então, ele, como até eu lembrei agora aqui do quadro, né? O chamado dele, ele não usou para compartilhar, para falar dele, para questionar. Ele simplesmente partiu para cima, vamos dizer assim, partiu para o trabalho. Vem trazer também a questão da metodologia que Filipe usou, né? Em um dos trechos que mostra Filipe falando em João, capítulo 1, 46, parte B, Filipe diz, né, para Natanael nessa oportunidade, venha e veja. Né? Filipe chama a atenção das pessoas com um simples convite à experiência. Aqui que chama um pouco a atenção desse convite, né? Quando ele falou de Jesus para Natanael questiona, mas da Galiléia pode vir alguma coisa boa, né? Como assim, né? Quem é esse que vem de lá, né? Então, Filipe não entrou numa discussão teológica, numa discussão ali que de repente não ia render, né? Ele simplesmente fala para Natanael, tá com dúvida? Vem ver, vem e experimenta, né? Venha ter a sua experiência. E o que chamou bastante a atenção é que a gente sabe que uma experiência, ela é muito mais forte do que qualquer informação, né? Do que qualquer situação ou do que qualquer informação que a gente possa receber de outros, né? Quando a gente tem realmente uma experiência com Deus, basta, né? Para a gente crer, para a gente ter uma decisão profunda e não uma decisão baseada
em informação ou em experiência de outros. Então, a metodologia de Felipe, então, é considerada bastante eficiente. Ô, Renan, Oi, Cris? a Vivi pediu a palavra, não sei se tu tá conseguindo ver as pessoas aí, não? Não. Tá, então a Vivi pediu para falar. Pode falar, Vivi. É uma pergunta. Quando você falou antes, em relação a Filipe, do trabalho, porque quando Jesus subiu aos céus, ele deixou aqui o Espírito Santo. E naquela época, isso não havia, porque Jesus estava aqui na Terra. Então, Filipe, ali já é, como hoje, né? Eu vejo que a parte mais importante do que a gente tem para o trabalho da obra de Deus é o serviço, né? Que vem os dons do Espírito Santo e eles são usados para o serviço, para a obra de Deus. Então eu vejo ali que o Filipe, ele foi o precursor, ele foi o modelo, né? Então ali já inicia, assim como hoje eu vejo que o mais importante é o serviço, são os irmãos estarem engajados no serviço para replicar, né, para colocar a todas as pessoas, levar, ide, né, e leve o evangelho a todas as criaturas. Então, Felipe já é o primeiro modelo, né, para esse serviço, porque o que ele faz, né, já as pessoas vendo o que ele faz, como você disse, convivendo ali com ele, a cada um que você faz o trabalho desse serviço, nem todos você vai conseguir fazer com que no coração dessas pessoas isso seja tocado, mas algumas serão tocadas, né? Então, eu creio que naquela época era muito difícil para ele, mas ele seguiu nessa obra pelo verdadeiro entendimento daquilo que ele conseguiu captar do significado de Jesus, né? Não sei se seria isso. Eu iria nessa linha também, tá, Viviane? Até porque é bom a gente falar das coisas de Deus, né? É bom a gente falar dos chamados, é bom a gente falar dos dons, mas mais importante do que a gente falar sobre esses assuntos é a gente colocar a mão na massa, tá? Então chama realmente a atenção, tem literatura que realmente traz o apóstolo Filipe como um dos precursores na execução da obra, tá? Após a crucificação de Jesus. Então, realmente chama a atenção o quanto que Felipe valorizou o executar e não tanto o falar, né? O Sim. conversar. Sim, no caso, o falar vem primeiro, mas a consequência do falar já é o executar, né? Sim. Quando a pessoa realmente entende a necessidade da obra, né? De ir e executar, né? Isso aí. Obrigada. O falar que eu quis dizer não é o evangelizar, tá? O falar que eu quis dizer é falar sobre algum assunto com algum outro irmão. Mas é isso aí. E o último tópico com relação a... Obrigado, Vivi. Com relação ao testemunho pessoal do apóstolo Felipe, né? Vem trazer essa questão da observação, que naquele trecho ali, quando Natanael chega, né? Jesus mostra para ele, né? João 1, 47 e 48, para quem está acompanhando. Né? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Né? Então, uma amostra aqui que realmente Jesus ele é onisciente, onipresente, ele vê tudo, né? Então, ele tanto vê as pessoas com quem estão se achegando a ele, como ele nos vê também, né? O quanto nós estamos nos entregando a esse processo, a essa obra. Tem uma frase que eu ouvi quando eu comecei a trabalhar, logo mais novo, era estagiário ainda, né? E quando eu fui receber a primeira efetivação, eu escutei uma frase de um dos líderes que me marcou para sempre, assim. Ele me olhou e falou, Renan, tudo que você fizer, esteja alguém olhando ou não,
seja a ação mais simples de todas, seja a mais complexa, tenha certeza que tem alguém olhando. Né? Naquele momento ali, eu entendi que foi um feedback positivo, né? E eu nunca mais esqueci aquilo. Né? Levei aquilo para sempre em todas as áreas porque eu passei. E é meio isso, assim, às vezes a gente perde um pouco essa noção, né? De que Deus nos conhece, Ele está vendo o nosso esforço, Ele conhece a pessoa, às vezes, com quem a gente vai conversar, ele está acima de tudo, né? A soberania dele está acima de tudo e todos. Então, isso, por que eu imagino por que o missionário trouxe essa questão? Até para nos tranquilizar, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ser no nosso braço, né? E às vezes não. É a nossa entrega. Às vezes não, nunca não, né? É a nossa entrega, simplesmente, né? A nossa entrega à vontade de Deus, a buscá-lo, é a leitura da palavra, a oração e o desejo, né, de conhecê-lo cada dia mais. Então, e aqui a gente finaliza a segunda característica, segunda e penúltima, né, característica do apóstolo Filipe. E vamos para o terceiro slide. Então, fica a dica ali, né, a gente vai ter a conclusão aí com alguns quiz, aí, para quem está acompanhando aí, anotando. A terceira grande característica do apóstolo Filipe é que ele levava as pessoas a Cristo. Né? Então, o trecho está em João 12, 20 a 22. Então, começando ali, as pessoas estão procurando Jesus. Né? Então, eu vou ler ali o trechinho ali do Evangelho. Entre os que tinham ido adorar a Deus, na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Né? E aí, essa questão, né, a gente sabe que as pessoas estão sedentas por Deus. Né? E a gente sabe que isso é uma necessidade e muitas vezes as pessoas elas não têm o canal, o caminho e às vezes não tem nem coragem, né? Não tem força para buscar. E às vezes o que o missionário trouxe aqui nessa lição é que esses gregos eles viram no apóstolo Filipe uma pessoa alinhada com quem eles tinham que perguntar sobre Jesus. Né? Acredito que eles viram outros apóstolos ali, mas eles sentiram de se aproximar de Filipe, né? E não dos outros. E a pergunta, né? Será que nós estamos sendo um canal? Será que nós estamos dispostos, ou melhor dizendo, acessíveis às pessoas a buscarem Jesus? Né? Essa é a pergunta, né? Será que nós estamos como cristãos hoje acessíveis, assim, refletindo, né? A presença, o amor? E aí até relembrando novamente, né? Em Gálatas 5, 22 e 23, nós refletimos o fruto do Espírito, que são os 9 frutos, né? Relembrando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Eu acredito muito que as pessoas elas vão se aproximar de nós, né, para Deus nos usar como canal, a partir do momento que nós refletirmos esses frutos, né? E aí, num segundo ponto ali, com relação a essa questão de Filipe levar as pessoas a Cristo, justamente aconteceu exatamente isso, né? No verso 22. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Né? Então, eles levaram... E aí, aqui eu reforço o que eu acabei de dizer no slide anterior, né? Não precisamos, como se diz, né? Bater no peito, né? Não precisa ser na força do nosso braço. Né? A sugestão do missionário, inclusive, né, ele deixa uma sugestão, o missionário na lição, que antes de chegarmos a uma pessoa, quando possível, obviamente, nós chegarmos a Jesus. Né? Para tornar conhecido, para ouvir Jesus, para ter essa relação com Jesus antes, apresentando a pessoa, e aí a gente realmente depois de falar com a pessoa. É uma estratégia, né, irmãos? Sei que existem inúmeras estratégias que a igreja usa, mas o missionário vem trazer essa estratégia que é uma estratégia que Filipe usou. E para finalizar, o missionário trouxe uma palavra com relação à missão transcultural.
que justamente nesse episódio, né, os gregos que chegaram a perguntar de Jesus para Filipe, né, e assim como os gregos, né, muitos estrangeiros levam o evangelho para os seus países, né. Às vezes nós temos em mente que missão transcultural é nós irmos, né, para outros países, mas muitas vezes próximo da gente a gente tem essa oportunidade, como os refugiados, por exemplo, né, aqui em Porto Alegre, que tem vários. A própria missão que o Flávio postou uns dias atrás, né, feito aqui numa cidadezinha próxima, numa aldeia, né? Então, o pastor trouxe muito forte que missão transcultural a gente não precisa viajar para outro país, geralmente, né? Geralmente não. Geralmente a gente tem a oportunidade para fazer no lugar onde nós estamos. No caso, Felipe, foi uma oportunidade dessa, né? O grego estava visitando a região e foi procurar Jesus. Essa questão do transcultural, né, Renan? Se tu for dentro de uma universidade, tu vai ver que a cultura que se estabelece, e a gente não sabe bem como, mas se estabelece uma cultura completamente diferente. E para te atingir uma pessoa dentro de uma universidade, especialmente em determinadas áreas, praticamente é como se estivesse numa missão estrangeira, num outro país, com outra cultura. Tu não consegue falar da mesma forma que tu falaria, sei lá, com o teu amigo, com o teu vizinho. Então, essa questão da tradução, de achar um meio, de encontrar a forma de falar, acontece muito fácil, dentro da própria cidade, assim. Em determinados núcleos que para a gente atingir é a mesma forma de, sei lá, atravessar o oceano e falar na África, entende? É outra cultura, é outro mundo, é outra maneira de pensar. E essa tradução precisa acontecer, né? É uma experiência bem interessante, assim. Quem já tentou evangelizar, assim, dentro de uma universidade, é um negócio bem chocante, assim, do quanto é outra realidade, outra cultura mesmo. É verdade, Cris. E até complementando essa fala sua, que é bem pertinente, hoje empresas estão mudando o perfil também de pessoas, né, que atuam. Antes, cada empresa tinha um padrão cultural, vamos dizer assim. Hoje não mais, né? Hoje as empresas que estão, vamos dizer assim, atualizadas, são aquelas que têm mais etnias, que têm mais cultura diferente, que tem pessoas de todos os nichos possíveis, né? Seja de gênero, raça, cor, área pátria, né? Então, hoje até as empresas a gente tem essa diferença cultural muito grande, né? Então a gente tem universidades, a gente tem as empresas também com essa diversidade, vamos dizer assim. Então é isso aí, não só considerando a nacionalidade, né? Mas a gente tem também essas diferenças culturais que, irmãos, às vezes aparece que não muda muita coisa, mas na prática muda bastante coisa, tá? Começando na maneira de falar e até na maneira de pensar. É muito importante a gente ter essa tradução. Muito bom, Cris. Simpático, as mulheres. Então fica a dica, tá? Nesse último slide aqui, então, que a gente está indo para a conclusão. Então, a primeira e a segunda linha ali vai responder algumas questões aí. Pastor Rui quer falar? Pastor Rui? Pastor? Estão me ouvindo? Estamos, pastor. Renan, eu pediria que tu lesse o que eu vou postar, acabei de postar, porque Sim. é uma necessidade frente à questão que surgiu na aula. Numa aula presencial é bem mais fácil. Legal, pastor. Posso ler? Mas numa aula por vídeo é bem mais difícil. Pelo menos é a minha sensação. Então eu gostaria que tu lesse, se for possível. Fiquei mudo aqui. Estão me ouvindo? Tu tá com 2 microfones ligados, Renan. Eu fiquei mudo em um deles aqui. Não sei por quê. Mas tá captando nos dois.
Vou fechar o da Andréia e tu fala pelo Renan, vamos ver. Fala, Renan. Não estou conseguindo normalizar aqui, Cris. Eu não sei por que Nós estamos te ouvindo, pode falar. o Note foi para mudo aqui, mutou. Ah, ele não está nos ouvindo. Então só vou conseguir falar aqui. Está nos ouvindo, Renan? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Posso falar aqui? Pode. Ok. Deu algum problema no outro Note aqui, eu não estou conseguindo normalizar o som dele. Vou ler aqui, pastor. Desculpa aí o problema técnico aqui. A triunidade é uma tentativa de conceituação humana, portanto, limitada e insuficiente de um Deus único, totalmente onisciente, onipotente e onipresente. Conceito, entre parênteses, conceitos filosóficos e imaginários de uma completitude e estado de um ser muito além da compreensão humana. Fecha parênteses. Totalmente diferente de tudo o que pudermos imaginar, ou seja, inimaginável. Mas esse mesmo Deus se reduziu à forma e estrutura humana para poder substituí-lo na necessidade de sacrifício pelo pecado de todos. Amém. Obrigado, pastor. Não poderia ter fechamento melhor. Muito bom. Podemos ir para o fechamento, então? Pastor, Cris. Tranquilo, Renan, pode ir. Ok. Então, agora eu queria a participação dos irmãos com algumas perguntas, né? Como podemos conhecer o Pai? Baseado na discussão, né? A gente viu algumas maneiras práticas. Aqui não é nem trazer alguns textos que a gente leu, mas a gente viu de maneira prática ali com relação a essa questão. Alguém pode ajudar? Renan, eu gostaria de entrar. Estão me ouvindo? Ótimo, todos? pastor. Estamos, pastor. Tá, eu vou aproveitar essa questão porque em todas as minhas aulas e especialmente nas aulas da escola bíblica, eu sempre tenho repetido acerca dessa impressão da Bíblia que traz as palavras de Jesus em vermelho. De modo nenhum é para vocês colocarem fora essa Bíblia. Eu não quero que vocês joguem fora e muito menos queimem a Bíblia. Mas ela traz uma sensação, ela traz atrás de si uma teologia que pode distorcer e não ajudar a entender o mistério da triunidade e a questão da encarnação de Jesus Cristo, porque ela coloca as palavras de Jesus em vermelho. E nós temos repetido através dos séculos, a partir do 3º século, os bispos e as autoridades cristãs conseguiram definir o mistério como sendo Deus verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Então, eu gostaria de dizer que, respondendo a tua pergunta, como podemos conhecer o Pai? Na leitura da Bíblia, porque toda a Bíblia é palavra de Deus, só que pode ficar uma certa, não dúvida, mas uma certa confusão de que nem toda a Bíblia é palavra de Jesus Cristo. Toda a Bíblia é palavra de Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala dele. E o assunto central de toda a Bíblia, para os cristãos evangélicos, né? Sejam maronitas, sejam presbiterianos, sejam batistas, sejam wesleyanos,
não importa, para toda a linha cristã derivada da Reforma, o centro de tudo que fazemos, falamos, imaginamos, reagimos é Jesus Cristo, porque é tudo que nós podemos conhecer do Pai. Nós não temos condição de conhecer nada mais agora do Pai, a não ser o que está no Filho. Então, como podemos conhecer o Pai? Tu colocas, né? E eu respondo, em primeiro lugar, leia a Bíblia. Leia, seja a genealogia. Ah, mas é difícil, eu não entendo porque ela está lá. Tudo bem, a gente conversa um dia em separado e fazemos uma tentativa de explicar por que a genealogia está lá. Mas são palavras de Jesus. Queremos conhecer o Pai, Renan? Então leiamos de Gênesis a Apocalipse e vamos ouvir as palavras de Jesus. Legal, pastor. Obrigado, pastor. Acho que a Simone quer falar também, né, Cris? Consegue abrir, Simone? Abri, tá me escutando? Sim. Eu gostaria de falar que me chama muita atenção nesse texto de João 1, quando Filipe vai para Natanael e fala assim, achamos o Messias, aquele de quem Moisés falou, né? Aí depois o Natanael também, né? Jesus fala para Natanael que já tinha visto ele ali debaixo da figueira, né? E eu vejo assim que a gente tem essa impressão, como o Filipe teve, assim que ele tinha achado o Messias. Na verdade, o Messias que achou ele, né? Na verdade é que porque Jesus ele dá essa dica, né? Falando que já tinha visto Natanael debaixo da figueira. Então, antes do Filipe chegar falando, achamos o Messias, Jesus já tinha olhado para ele. Então, tipo assim, ele já estava escolhido, né? E Sim. o que a gente entende que o Espírito Santo e Jesus já tem a gente na mente, né? Já chama alguém para ser essa ferramenta de evangelização. A gente sempre tem a impressão que nós fazemos alguma coisa, né? Ou seja, que nós somos responsáveis por aquilo. Na verdade, tem toda uma obra de Deus e do Espírito Santo já acontecendo, porque Jesus já tinha visto Natanael embaixo da figueira, né? E, Sim. claro, o Filipe é importante, essa parte do evangelista não pode faltar, né? Somos nós mesmos que temos que fazer, mas eu gosto de me enxergar como uma peça de algo que já está acontecendo e não algo que eu estou fazendo. E a gente crendo nisso, parece que fica mais fácil, assim, de executar o teu papel como evangelista, porque tu sabe que tu está fazendo só uma parte, que a maior parte Jesus já fez. Jesus já está olhando para essa pessoa, por isso que o Espírito Santo te colocou na mente para te orar, por isso que o Espírito Santo te deu uma palavra para te chamar essa pessoa, né? E por isso que a gente é evangelista, porque Jesus já está fazendo a maior parte, assim, né? E quando a gente fala de missões, que alguém vai para um lugar, né? Tipo Paulo, ele sonhou com a Macedônia, né? Com alguém chamando na Macedônia. Então, era uma obra que Deus já estava fazendo lá na Macedônia, aquela sede dos macedônios, né? E Deus avisou Paulo através de sonho. Paulo obedeceu, foi evangelizou a Macedônia, porque ele queria para outro lugar, né? E não era aquele lugar. Então, Deus já estava fazendo lá na Macedônia, era para lá que ele tinha que ir. Então, essa grandiosidade do poder da obra de Deus, da visão de Deus, quando a gente entende isso, eu acho que para mim fica mais fácil, assim. Eu, principalmente, eu não gosto de evangelizar chegando na pessoa assim e já falando. Eu me sinto invasiva. Mas, assim, quando Deus coloca alguém na minha mente para orar, e daqui a pouco eu vejo que Deus dá uma oportunidade de estar com a pessoa, e daqui a pouco a pessoa mesmo já está perguntando alguma coisa, eu só estou ali pronta para fazer o meu papel. Porque Deus já está fazendo, né? E agora eu lembrei até da Cris que falou da universidade, né? E eu lembro que o Tiago falou que viu na Cris algo diferente, né?
E eu tenho a certeza que era já Deus fazendo a obra no coração dele, e a Cris chegou na hora certa em obediência a isso e em participação dessa obra como evangelista. Mas tem, com certeza, um universo enorme de coisas acontecendo da parte de Deus, e se a gente está em obediência como evangelista, aí fecha o circuito ali, né? E se a gente não for, até as pedras clamarão, né? Eu não estou falando que não é importante o nosso papel, mas eu estou falando que a gente se sente muito mais seguro quando a gente sabe que Deus já preparou tudo para a gente chegar lá e fazer a nossa parte. Amém, era só isso. Fica bem mais leve, né, Simone? Amém. A segunda pergunta, então, da conclusão, irmãos, seria: qual seria a melhor resposta a uma chamada divina? Então, como a gente até já teve essa discussão no meio da lição ali, né? Trabalhando, executando isso que a Simone trouxe, fazendo a nossa parte, e é simplesmente uma parte do todo, é uma parte do fluxo natural, né? Não é nada que nasce em nós, na verdade, né? Já vem de Deus, fazendo a nossa parte. Como podem as pessoas ver um crente em você? Quando eu leio uma frase dessa, eu me remete ao fruto do Espírito, né? Não consigo ver outra passagem ou outro assunto que não simbolize mais do que as pessoas verem um crente em nós, né? Ver em nós cristãos autênticos. A gente chegou a ler durante a lição, mas se alguém mais quiser contribuir, pode liberar o microfone, por favor. Pode falar. E a gente acabou discutindo também, né, como nós podemos fazer missão transculturais em nossa cidade. Então, a Cris contribuiu também, a Simone também falou, né? Então, o próprio trabalho que a gente está vendo o Flávio fazer, tem as universidades, a questão das empresas. O pastor Rui quer falar? Pode falar, pastor. Não? Não. Ok. Então, missão transcultural, né, é uma parte que tá em todos os lugares, né? Diante do que a gente discutiu, das oportunidades que a gente discutiu, não é um privilégio só de quem viaja o mundo, né? E aí a última pergunta, né? Evangelização pessoal é somente um dom específico ou também um chamado a todo cristão? Quem pode nos ajudar com essa última aí? Essa daí é simples, né? Falar do evangelho é um chamado para todo e qualquer cristão, né? Agora, sim, nem todo mundo tem o mesmo dom. Fala, Sara. Né? Então, isso pode acontecer de formas diferentes. Tem pessoas que vão fazer isso melhor. Isso é certo. A gente, não, todo mundo faz igual. Não, tem gente que faz melhor. Porque tem um dom específico, tem um chamado específico. Mas que todos nós somos chamados. Então, assim, fica fácil e difícil. Porque ninguém tem desculpa, né? Todo mundo é chamado a falar o evangelho. E aquilo que a Simone falou, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas nós precisamos ir e nós precisamos falar, né? Como crerão se não há quem pregue, né? Então, é uma parte que às vezes a gente falha. Às vezes a gente falha. Às vezes não, talvez muitas vezes a gente falha. A gente não fala. E aí a gente fica pensando a gente talvez não tenha hoje isso, mas a gente teve pouco tempo atrás a era dos grandes evangelizadores, né? Que levaram milhares, centenas de milhares de pessoas a Cristo, né? E hoje a gente está meio que numa escassez disso. A gente não tem grandes nomes de grandes evangelistas, né? Que com esse dom, com esse chamado de atrair muitas pessoas a Cristo. É um trabalhinho muito mais de formiga, talvez porque esteja havendo um afunilamento dos tempos, alguma coisa nesse sentido aí, e a coisa esteja complicando, mas é interessante de pensar. Sim, e aí até um grande aprendizado com o Felipe, né, Cris? Que nesse momento, em alguma passagem que a gente leu, ele não utilizou muito tempo. Ele, vem comigo e vê. Essa foi a maneira dele evangelizar. Vem comigo e vê, eu não vou ficar aqui discutindo contigo. Né? Então, às vezes é falar, às vezes é ouvir, às vezes é um convite para uma experiência,
né? Nem sempre vai ser a pregação nua e crua, vamos dizer assim. O pastor quer falar? Sim. Apenas comentários sobre evangelização que me chamam por demais atenção. Primeiro, está havendo, pelos relatos que recebemos de várias entidades missionárias, tem a revista, como é o nome dela, Neide, que nós recebemos? Portas Abertas e outras, que está havendo uma quantidade enorme de conversões, de evangelização, especialmente nos países e nos lugares onde a perseguição é maior. Isso sim, Cris, isso sim me chama a atenção. Tem mais crente na Coreia do Norte, na Índia, na China, são os crentes subterrâneos, do que a evangelização que se está fazendo aqui. Então, essa questão, né, de diferença entre dom e para todos, como eu coloquei aqui, realmente é fácil. Todos nós somos chamados a falar. Alguns, o Espírito Santo dá uma capacitação toda especial, uma disposição toda especial. Mas em todo mundo o Espírito Santo está agindo. Seja naqueles que não têm alguma coisa como se fosse um dom, seja através daqueles que têm dons. Eu só sei que aonde está o maior sofrimento é aonde está o maior crescimento da igreja, a chamada igreja subterrânea, a igreja escondida. Oi? A igreja, a Ned me corrigiu aqui, que a palavra que estamos usando hoje é a igreja perseguida está crescendo muito mais do que a igreja livre, mas muito mesmo. Então, isso não responde, mas me dá uma certa... Né, o que afinal eu estou fazendo? Será que alguns de nós, alguns da liderança, não vou me colocar no lugar deles, eu os ouço, mas alguns têm perguntado, será que precisa vir uma perseguição forte no Brasil para daí se converter mais gente? Porque é o que parece, né? O fato é esse. Isso é um fato. Agora, né, as causas... Mais uma palavrinha. Tem algumas lideranças cristãs que às vezes dizem, olha, este é o ano da América do Sul. Neste ano o Espírito Santo vai abençoar a América do Sul. Este é o ano da América Central. Este é o ano que Deus vai fazer uma obra especial na América Central. E nós não trabalhamos com isso, né? Nós não... Este é o dia, este é o ano, este é o tempo em que o Espírito Santo está trabalhando no mundo inteiro, de diferentes formas e diferentes maneiras, com diferentes pessoas, né? Com mais dons ou menos dons, mas tudo é feito pelo Espírito Santo. Então, eu acho que sim, essa questão é importantíssima, né? É fantástica. Eu só tenho um pouco de temor que eu tenha que ser perseguido para evangelizar mais. Isso aí me deixa um pouquinho preocupado. Deixa eu até colaborar nesse sentido, assim, ó, eu tô há 20 Vai anos... lá, Cris. Não, tô há 20 anos aqui na Batista e há 20 anos eu escuto o pastor Lima falar sobre isso, né? Sobre quanto a perseguição desloca as pessoas e que às vezes a igreja cresce muito mais na perseguição. E se a gente for ver na Bíblia, na verdade, quando Jesus foi aos céus e ele decide por todo mundo evangelizar, né, e falar o evangelho a toda criatura, os discípulos ficaram em Jerusalém. Foi só com a perseguição que eles se espalharam. Eles ficaram muito confortavelmente evangelizando só em Jerusalém. E foi só a perseguição que surgiu ali, quando começaram a matar os apóstolos, começaram a perseguir, mataram o irmão lá, pegaram e, agora nós vamos. Então, assim, desde o início, é mais cômodo ficar em casa, desde o início. Cris, se tu me permite, não querendo te interromper, mas nós costumamos dizer nos grupos de teologia que aqueles apóstolos e os primeiros, eles só se lembraram das primeiras palavras, né? Esperar em Jerusalém. Exatamente. Né? E o restante, a gente esqueceu, até os confins da terra,
por causa da perseguição. Então, sim, o que você colocou é um fato histórico. Não é uma explicação totalmente teológica, mas sim, é um fato histórico que, de repente, né, levou o evangelho para o resto do mundo. E os judeus, sendo dispersos, também levaram o Antigo Testamento para o resto do mundo. E o mais incrível que a gente esquece é que alguém pode se converter lendo o Antigo Testamento. Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Está escrito no Novo Testamento, né? Aquele príncipe negro do eunuco, né, estava lendo um texto de Isaías e ele diz, mas escuta, tem algo errado nisso aqui, tem algo... De quem que ele está falando? O que está acontecendo aqui? Aí Deus teleporta, né? Não usa jornada nas estrelas, Deus teleporta Filipe para o lado dele, Filipe se torna um ciborgue, porque corre na mesma velocidade da carruagem, entra, evangeliza, né? E de repente é teleportado de volta para o seu lugar, nem sabe o que aconteceu. E daí se cria uma igreja que hoje existe na África, né? Uma igreja cristã da África. São os etíopes, né? A igreja cristã etíope, né? Que dizem... Oi? A Deide está me ajudando aqui, que é a igreja copta, né? E foi isso, sim, Cris. Foi... Eu tinha mais uma coisa para dizer, mas daqui a pouco eu me lembro. Aqui finalizamos, Cris. O pastor pode lembrar isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Marcone tá ali? Marcone quer falar, Marcone? Tá batendo as mãos na mesa ali. Isabel, Simone, tudo tranquilo? Eu acho que o Martim quer falar. Martim. Eu também quero falar um pouquinho depois. Fala, Isabel, pode falar. Não, as pessoas que me conhecem, né? Agora já não muito, mas sabem que eu gosto de falar, que eu gosto de escrever, mas eu tenho muita dificuldade dessa coisa do ir de pregar. Eu não consigo, até para as pessoas assim próximas de mim, eu não consigo pregar, eu não consigo. O que eu peço muito a Deus é que me dê ousadia, intrepidez, coragem, para que Ele não venha se envergonhar, para que Ele não venha me escantear, porque eu não me envergonho do Evangelho, mas eu tenho dificuldades de falar do Evangelho para outras pessoas. Então, quando eu me converti, frequentei muitos anos a igreja do Partenon, e uma vez eu entrei num supermercado e pedi um pedaço de carne no açougue, e aí o rapaz disse assim, eu posso lhe fazer uma pergunta? A senhora é crente? Eu vejo que a senhora fala diferente, que a senhora tem um olhar diferente. E eu estava ali comprando um pedaço de carne. Então, ali eu senti que a minha vida falou por mim, talvez, meu tom de voz, meu modo de vestir, de falar, não sei, a forma de tratar a pessoa. Mas também penso e eu me incluo nesse grupo dos mais evangélicos, mais liberais, que no tempo que nós éramos mais conservadores, era mais fácil da nossa vida ser uma carta aberta. Hoje está tudo muito igual, está tudo muito parecido, o comportamento dentro e fora da igreja. E as canções também muito diferentes do que era há 15, 20 anos atrás. Mas em todo tempo Deus está falando, Deus está usando, Deus está salvando, isso que importa. Mas a minha impressão é essa, e eu peço muito a Deus que me ajude a falar mais de Jesus. Obrigada. Me lembrei. Posso falar? Estão me ouvindo? Por favor, enquanto eu lembro, porque na minha idade eu já esqueço o que eu falei há meia hora atrás. Está acontecendo uma coisa que a liderança e os teólogos de hoje não vão, no seu total, não vão questionar diretamente. Não é que seja a estratégia normal de Deus, mas
nós temos recebido relatos dos quais nós não temos o direito de contestar, nós não temos nem o direito, nem o poder, nem a capacidade, porque não somos juízes, mas nós estamos recebendo relatos de que em certas regiões do mundo, em certas comunidades, pessoas estão sonhando com um homem chamado Jesus. E elas procuram alguém que, de alguma maneira, elas sabem que ali aqueles têm uma fé, que são, né, os pequenos cristos, enfim, os cristãos, e vão lá perguntar para eles: quem é esse Jesus com quem eu sonhei? Eles não sabem que é Deus encarnado, eles não sabem do poder, eles não sabem da cruz, eles não sabem do sacrifício, eles não sabem que Jesus na Terra poderia ter usado o seu poder e não usou. Quando ele viu Natanael embaixo da oliveira, né? Isso não quer dizer que Jesus o tempo todo era onisciente, onipotente. Não, ele se reduziu, mas aquilo foi uma demonstração do Pai na vida de Jesus. E essas pessoas estão tendo sonhos com um homem chamado Jesus. Só isso que elas sabem. Elas não sabem desses mistérios todos que nós estamos tratando aqui na escola dominical. E elas vão para um crente, que acham que aí perguntam: quem é Jesus? Então isso se encaixa perfeitamente, pelo menos no meu entender, na tua colocação, Isabel. Por vezes, Deus tem feito isso. Mas é da vontade e soberana dele. Mas tem acontecido isto hoje. Loura, pode falar, Loura. Levantou a mão aí. Eu quero falar também. Acho que a Loura travou, Felipe. Então, Loura? aproveitando o gancho da Isabel. Então, é só corroborando com essa colocação. Tá dando uma travadinha, Loura. Não estamos te ouvindo. Então, estão me ouvindo agora? Sim. Não, é que como o Felipe entrou ali, eu esperei mesmo que ele falasse, mas enfim. Não, só corroborando ali com a colocação da Isabel também, né? Muitas vezes a gente não tem muita consciência, porque a gente vai levando a vida tentando algumas coisas que a gente se questiona, sendo um cristão, na visão das outras pessoas que te enxergam também, né? E às vezes pequenas coisas, como lá um não crente, né, vem te fazer uma solicitação de oração, ou então diz pra gente: agora está na hora de dobrar o joelho, né? Então a gente vê que a nossa posição como cristão, ela está realmente colocada ali naquele ambiente que tu vive, com as pessoas que tu te relaciona, né? Porque num simples gesto, assim, de um pedido de oração: olha, a minha mãe, ou eu estou assim, estou assado, né? Ora por mim, ou eu vou fazer uma prova, ora por mim. A nossa colocação ali como cristão, ela está presente, né? Mesmo que tu não seja lá a linha de frente para levar o evangelho ipsis literis, né? Não sei, essa colocação queria colocar. Então, eu queria colocar bem nesse sentido que a Isabel colocou também, né? Eu acho que o nosso evangelismo, ele deve ser mais através do nosso viver do que do nosso falar. Às vezes, quando falamos, somos enfadonhos, até distanciamos as pessoas de nós. Mas quando eles veem o nosso testemunho, a forma como agimos, como fazemos os negócios, como fazemos as coisas, isso fala muito alto. E aí eles se interessam por esse nosso jeito. Por que você é assim? E aí você pode entrar, então, que você conhece um Jesus e tal, e aí você pode levar a mensagem para ele. Agora, quando você chega de supetão e já vai falando,
muitas vezes se distancia a pessoa de você. Você não consegue trazer ela para Jesus de fato. Você vai trazer quando você trata a pessoa com amor, você trata a pessoa diferente. Não trata... Felipe, ficou mudo, peraí. Abre teu microfone. Essa colaboração. Agora deu. É que ficou mudo, a gente não ouviu o que tu falou no final. Então, é exatamente isso. É que tocou meu celular aqui. Mas exatamente isso, que o nosso falar é muito pela nossa postura, pelo nosso agir, do que nós chegarmos de repente e falar para a pessoa, olha, né, você está indo para o inferno. Se eu disser a pessoa que ela está indo para o inferno, ela não vai querer conversar contigo. Né? Então, eu acho que são os modos de evangelizar. O principal é o nosso agir, o nosso falar. Né? Não precisamos ser afoito em falar, mas temos que agir normalmente, como o cristão age. E através disso, vai falar. E como o Rui falou, o Espírito Santo também vai estar sempre agindo. Né? As pessoas que estão ao teu redor estão te observando, porque o Espírito Santo está mostrando para eles. Né? Bem isso. Muito bom. Eu peguei a lição um pouquinho atrasada, porque eu me passei na jogada aqui, mas peguei o finalzinho, a conclusão. Parabéns, Renan. Obrigado, Felipe. A conclusão dos irmãos foi bem coerente também, tá? Obrigado pela conclusão. Eu penso da mesma forma. Então, agora, Mais alguém tem alguma coisa para falar? Se não, 11h25. Marconi, abre aí. Marconi. Oi, eu também eu vou na linha da Isabel, ali, do Felipe. Assim, eu também, assim, confesso para vocês que eu tenho dificuldade para chegar numa pessoa assim e sair falando de Jesus, assim como algumas pessoas têm facilidade, tá? Mas talvez, assim, Isabel e Felipe, nós que já temos, e a própria Loura, assim, algumas décadas de igreja, né? Às vezes eu acho também que nós temos aquele formato que nós tínhamos lá quando nos convertemos, né? Então, por exemplo, lá chegar, abordar, entregar um panfleto e tal. Mas eu vejo assim que hoje em dia, e de repente, graças a Deus por isso, pela tecnologia e tudo mais, você pode usar outras formas de evangelizar também, né? Tem essa questão da internet. Por exemplo, só para ilustrar, tá? Eu tenho uma tia minha que eu tenho dificuldade de conversar com ela muito sobre Jesus, mas um dia ela falou para mim que ela gosta de salmos. Sem exagerar, eu mando 2 vezes por semana, eu copio e colo um salmo e mando no WhatsApp para ela. Ontem de noite ainda mandei. Ela me devolve embaixo. Amém, gostei. Sabe assim, é um outro jeito. Eu tenho a dificuldade de chegar lá e conseguir ter um diálogo com ela profundo sobre questões teológicas. Eu tenho dificuldade, tá? E ela também comigo nesse diálogo. Mas é uma coisa que eu tenho feito e tem dado certo, assim, né? E eu vou só ilustrar um detalhe que eu estou acompanhando mais agorizado aqui. Assim, vamos chamar assim de novas estratégias, tá? Eu não tenho uma opinião formada o lado ético da coisa, tá? Mas no mais vamos pegar o lado bom sobre a história, tá? Pelo que eu entendi, tá? 3 jovens do Brasil aqui evangélicos, tá? O nome se chama Evangeline, tá? Como é que eles fazem? Eles foram montando um grupo, tá, pessoal? E hoje eles conseguem reunir mais ou menos a cada noite 2, 3 mil pessoas, tá? Então, eles entram numa live de alguma blogueira, normalmente os blogueiros, tá? Eles pegam e estão ali e eles convidam. Se fosse um cantor famoso, chama um amigo aqui, um ali, tal e tal, e eles pegam lives não tão grandes, eles pegam com até 5 mil pessoas, tá? Eles pegam com até 5 mil pessoas as lives, e daí eles entram, eles combinam entre os 2, 3 mil ali, sabe? Então, dobram. Esses dias eu vi, tinha uma guria que tinha 200 pessoas, e entrou 3 mil na hora. E eles começam a dizer assim, vamos supor se fosse nosso grupo, o que eu estou vendo agora? Chama o Renan, chama o Renan, chama o Renan. Eu não conheço o Renan. Não, mas o Renan é gente boa, ele traz uma mensagem legal e tal. E a pessoa abre ali a live, tá? E eles dão um recadinho curto, sabe? Falando que Deus ama aquela pessoa e tal. E canta uma música e diz assim, e agora eu quero que chame meu amigo. Eu chamo os 3 na sequência. Normalmente, o que eu vi, a pessoa que está fazendo a live se derrama chorando. Eu precisava ouvir isso mesmo e tal e tal. Foi Deus que colocou vocês aqui. Se quisesse, então assim, eu não estou entrando no lado ético da invasão, que nem a Simone falou, não estou analisando nesse ponto. Tá? Só estou dizendo o seguinte, ó, que há formas, né? E aqueles 3 são cara de pau mesmo para chegar e entrar na live dos outros assim. Claro, eles entram com permissão da pessoa, tá? Mas a pessoa abre sem saber o que está vindo ali.
E só que daí eles pegam a live, esses dias eu vi uma lá, eles pegaram, a pessoa tinha 20 mil assistindo naquele momento. E eles vieram e trouxeram a mensagem de Jesus para aquelas 20 mil pessoas do público daquela blogueira lá, sabe? Daquele blogueiro. Então, assim, ó, eu acho que hoje, com a internet, a gente tem outras formas, assim, de levar a palavra de Deus. Eu confesso para vocês, tá? Quando eu estou na transmissão do culto, eu me sinto que eu estou evangelizando, tá? Eu não estou lá falando, pregando, mas eu estou apertando os botões ali, eu me sinto que eu estou evangelizando. Então, assim, ó, eu acho que mesmo nós que venhamos a ter alguma dificuldade desse contato naquele estilo dos anos 70, 80, não sei, nossa, tá? Mas eu acho assim, vamos ficar atento que hoje tem outras formas também de nós cumprirmos esse ide de Jesus evangelizando. Era este o meu comentário. Obrigada, Marconi. Realmente deve ser uma experiência, né? O cara tá lá na sua live e de repente toma Jesus na cabeça. Mas é interessante, eu não tinha ouvido isso ainda, bem legal. Claro, tem a questão ética, mas assim, antigamente o pessoal ia para a praça, né? E ficava lá na praça com o som e o violão, e também é uma invasão de espaço, né? Hoje se faz isso de vez em quando, mas não tanto mais como era normal antigamente, né? Então tá, pessoal, não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Tá tendo a aula dos juniores aqui no meu lado e meu marido é o professor hoje, tá complicado. Só uma palavrinha. Em Israel, hoje, é proibido você abordar uma pessoa ou entregar um folheto de qualquer religião. Não é de cristão, pode ser budista, pode ser, sei lá. O maior templo Bahá'í, não sei quem conhece aqui a religião Bahá'í, mas o maior templo Bahá'í, que é o Jesus Cristo deles, é o Bahá'u'lláh, né? Que é o Messias que veio à Terra, está em Jerusalém. Não se pode evangelizar, mas você pode fazer uma coisa, você pode colocar uma mesa, colocar os livros ali em cima, se afastar. Se a pessoa pegar, não é crime. Se você entregar na mão da pessoa, é crime. Então, o que eles fazem? A cidade de Haifa. Oi? A Neide está me corrigindo que o maior templo Bahá'í do mundo fica em Haifa, Israel. E ali dentro do templo eles cultuam, mas eles não podem entregar nada. Então, eu vejo isso, sabe? A pessoa tem que passar e pegar. Você não pode ficar perto, nem dar uma olhadinha para o lado, nem apontar o dedo. Você não pode fazer isso. Se a pessoa pegou, pegou. E eu me lembro que um dos maiores pais da igreja, um dos maiores teólogos que a igreja já teve, claro, dos pais da igreja, ano 300, 400, ele se converteu por um pedaço eu não me lembro o nome dele agora, me fugiu, a idade não está me ajudando. Mas caiu uma folha de um texto bíblico do Antigo Testamento rasgada. Caiu na frente dele. Ele era totalmente ateu, agnóstico, filósofo. Ele leu e, a partir dali, ele se questionou e encontrou Jesus Cristo e se tornou um dos maiores teólogos, pais da igreja. Então, são os mistérios de Deus na evangelização. A Neide está me lembrando de uma coisa. Quem quiser ouvir testemunho de quem não prega a palavra em si, não faz todo aquele caminho, encarnação, vida, nascimento, vida, morte, ressurreição e futuro, são os Gideões Internacionais. Se vocês querem saber, tem o tio Guinter é um deles, tem milhares, centenas de milhares de histórias de pessoas que são convertidas. Eu tenho tempo de 30 segundos para contar uma? O Fioretti é Gideão. Uma história, gente. Um Gideão foi num hospital, num leito de uma pessoa que estava perto da janela. São os leitos que eu gosto quando vou para o hospital. É difícil conseguir aquele leito, mas quando eu vou, eu quero ficar na janela. É horrível ficar no meio. Como o meu negócio é hospital, então eu já vou cantando, né? Não, me dá o da janela. E esse Gideão entregou a Bíblia para a pessoa que estava na janela. A pessoa pegou, abriu aquele pequeno livreto, olhou para o Gideão e jogou pela janela a Bíblia. E o Gideão foi embora, né?
Dias depois, o diretor do hospital chamou o Gideão e perguntou o que estava acontecendo. Ele perguntou por quê? Não, porque teve uma pessoa aqui na área do hospital que recebeu uma Bíblia na cabeça, levou uma biblada na cabeça e veio aqui na coordenadoria saber quem é que estava tirando Bíblia da janela, porque ela pegou aquele livro, leu e se converteu. E aí ele perguntou, vocês atiram a Bíblia pela janela? Aí eles disseram, não. Nós não fazemos isso. Foi o doente que atirou. Então, assim, ó, gente. Deixa Deus, só... o Espírito e testemunhos, assim, arrepiantes. Deixa eu Quando só a gente não faz, Deus faz. Deixa eu colocar um testemunho pessoal da minha família. A minha avó ficou órfã muito jovem e com um monte de irmão pequeno, então ela casou porque o marido prometeu que ia cuidar da família dela. Aconteceu que ele não fez, tá? Mas ele era fazendeiro e a minha avó foi morar na fazenda, no interior da fazenda. E ele meio que fazia cárcere privado com ela, não podia sair de lá. E um dia passou um vendedor de Bíblia, desses que antigamente passavam pelo interior, né? E o meu avô comprou a Bíblia. E trancou no armário com chave. E a minha avó abriu. Ah, não pode ver, então eu vou abrir. Quando ele não estava. Então ela pegou a Bíblia e quando ele não estava em casa, ela lia escondido. E ela se converteu assim, sozinha, sem igreja nenhuma, sem pregação nenhuma, lendo a Bíblia lá no interior da fazenda em Viamão. E aí, com isso, todos os filhos se converteram e mais tarde, quando ela conseguiu sair das garras dele, digamos assim, né? Ela acabou encontrando uma igreja e aí conhecendo mais, assim, mas ela se converteu sozinha lendo a Bíblia que meu avô tinha comprado e trancado no armário lá no interior da fazenda. Então, assim, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, né? E o Senhor chega como Ele quer, do jeito que Ele quer. É isso, eu acho. A gente já tá bem avançado. Simone, tu vai querer passar alguma coisa hoje ainda? Acho que podemos, né? Rapidinho. A Simone está com um projetinho para nós aqui, que a gente queria apresentar para vocês. Eu vou projetar e a Simone vai abrir o microfone ali, tá, Simone? Estão me ouvindo? Então, sabemos que a oração também é um fator bem importante, né, para evangelização, porque Jesus mesmo, ele orava, né, muitas horas e de madrugada, e ele falava as palavras do Pai, né? Então, é tudo em acordo com o céu. A gente está com um projeto de um planejamento de oração para organizar. Nós sabemos que os irmãos oram, mas às vezes até eu me sinto perdida. Vou orar o quê? Vou orar pelo quem? Tem os propósitos de oração? Tem os 5 ali, né? E então a gente tem uma proposta aí, vou passar rapidinho. EBD em oração, escolhemos o versículo de Tiago 5,16, que é uma parte, orai um pelos outros. Pode passar o próximo, por favor, Cris? Então, temos aprendido com ênfase o valor das armas espirituais, e agora, mais do que nunca, precisamos colocá-las em prática. Deus tem alguém para você interceder e abençoar. Realmente, nós estamos vivendo tempos bem difíceis, né? E se a gente não se movimentar agora, um pelo outro, né? E em tempo que não tem essas dificuldades ou perseguições, a gente se acomoda mesmo, né? Cada aluno e professor vai ou poderá receber uma missão. O nome de uma pessoa para apresentar um Deus em oração e súplica. E fazer um áudio ou um vídeo enviando no privado. Isso, a gente quer fazer uma listinha e sortear nomes e passar para cada um dos irmãos que está participando nessa missão. Assim como a gente vai estar orando por alguém, enviando um áudio, um telefonema, alguém também estará fazendo isso conosco. E essa é uma maneira da gente ficar mais perto também. Pode passar o próximo, por favor? Nós, eu e a Cris, da coordenação, a gente está aqui para ajudar vocês. Se você quiser participar desse círculo de oração, dessa roda de oração, você dá uma sinalizada aí, fala para nós que quer participar, que quer orar por alguém, né? Alguém dos nossos irmãos que estão participando da EBD,
E pessoas que estão sumidas também, né? Que o pastor está preocupado, já tem pedido para a gente tem feito isso. Mas se a gente fizer de uma forma organizada, eu acredito que vai ter um resultado também mais visível, né? E mais eficiente. Então, você pode nos falar ali pelos grupos da EBD, né? Dizendo, eu quero participar. E é para todo mundo, para pastor, obreiro, líder, professor, alunos, crianças, jovens e adolescentes. Pode passar o próximo, por favor? Então, mais do que a gente ficar feliz, porque eu gosto muito de receber áudio de oração, eu recebo pedido de oração também, mais do que a alegria de ouvir a voz do nosso irmão orando por nós, né, intercedendo por nós, falando com Deus em nosso favor, melhor do que isso é receber a resposta dessa oração, né, é receber o favor de Deus em resposta a esse movimento de oração coordenado, posso dizer assim. Pode passar o próximo, por favor? Assim que vocês se prontificarem, né, quem quiser participar, a gente já vai começar a distribuir os nomes e a ideia é que dia 20 de julho, que é o dia do amigo, cada um já possa ter um verdadeiro amigo ali intercedendo por si e você mesmo também intercedendo, fazendo essa missão valorosa, essa missão tão importante, tão necessária, um pelo outro. Mais um. E aqui está, então, um dos versículos que quem ora gosta muito, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, com certeza, quanto mais perto de Deus, né? A luz de Deus resplandece, a gente começa a ver as coisas mais claramente, né? Deus vai se revelando mais claramente e é pela proximidade, né? É pela proximidade através da palavra, através da oração e através de nós, entre nós, a gente se aproximar. É uma obra do Espírito, né? E todos nós temos que nos voltar para Deus e esse trabalho de coesão é Ele que faz, está lá em Efésios. Então, todos nós nos voltando para Ele, uns em favor dos outros, e Ele faz esse trabalho de coesão que nós precisamos tanto nesse momento. E precisamos tanto de confiar em Deus, ser renovado, ser revestido, né? Ter a esperança renovada no Senhor, ter esse encorajamento de pregar a palavra, ter a palavra do Senhor, né? A palavra precisa para aquelas pessoas que têm sede, que já estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Então, eu creio que é de Deus, é algo que Deus está nos chamando, tocando o shofar, né? Tocando o shofar para reunir o seu povo e chamando para orar, porque era isso que Jesus fazia, muito mais do que a gente pensa, né? Jesus sempre estava lá no monte, passava a noite orando, tem relatos ali das 3 às 6 da manhã, a noite inteira orando, à noite no jardim de Getsemane, e muitas vezes na Bíblia está repetida a necessidade de orar. Orai para não cair em tentação, orai e vigiai, orai um pelos outros, e é uma parte muito importante da nossa vida cristã e as coisas acontecem mais naturalmente por esse contato mais íntimo, mais um tempo separado com Deus ali, né? Esse culto a Deus e também para a gente não só falar, mas ouvir a Deus, né? Ouvir da parte de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E eu vou postar ali no grupo, né? E quem quiser participar, por favor, o quanto antes se manifestar, melhor para nós e para cada um. Obrigada, irmãos. Um bom domingo. Obrigada, Simone. Então, vamos pelo WhatsApp lá, nos combinando direitinho. Quem pode fazer uma... Rui, tu queria falar? Fala? Não? Não? Tá bom. Nice, faz uma oração para nós para encerrar? Renan, obrigada pela palavra hoje, obrigada por aceitar o nosso convite, né? E os irmãos que estão aqui também, obrigada por estarem todos juntos aqui. Vai, Nice. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, Pai. Que nós possamos ser, Senhor, usados por ti, Senhor, para levar o teu nome, levar o teu amor, Senhor, a tantos que ainda não te conhecem, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque temos liberdade, Senhor, de buscar, de ouvir a tua palavra, Senhor. Esteja com cada família aqui, Senhor, cada representante, Senhor,
que Tu estejas abençoando a saúde, abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor, nos seus detalhes, Pai, que Tu conheces a cada um, ó Pai. Te louvamos, entregamos este domingo nas Tuas mãos, abençoa os próximos cultos que teremos, ó Pai, que nós possamos estar unidos, ó Pai, Te buscando, Senhor, mesmo, Senhor, não nos vendo, Senhor, mas que nós estejamos unidos, ó Pai, em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Vamos tirar nossa fotinha aqui. Abrir aí as telinhas. Amém, irmã. Muito obrigado. Criançada, muito obrigado. Sorriso. Participaram muito direitinho. Feito, pessoal. Podem abrir os microfones aí. Dar uma conversadinha. Obrigada. Obrigado, Hoje gente. o culto às 19, Oi, né? gente. Beijo. Obrigado, gente. Beijão para todos. Para todos. Beijo. Na hora da foto tem que fazer uma cara bem bonita. Amada da prima. Não dá para fazer cara bonita, não tem outra. Isabel, Simone, beijo. Outra. Desculpa aí, Marconi. Para de falar na idade, tá, Rui? Que tá Dorinha, Renan. Beijo pra Andréia. Eu tô novinho só por dentro. Felipe, Maísa, Ana Maria, Ruth, isso, Cris. Oi. Beijo para todo mundo. Boa semana. Domingo, Deus abençoe. Deus abençoe, Pastor. Martim, Elisa, Amém. Neidezinha, Pastor Rui. Luizinho. Gui, Querida. Beijo. Vou dar mais um minutinho aí. pode falar, Renan. Eu tô aqui. Eu te ligo no WhatsApp aí ou a sala vai ficar aberta, Cris? Não, Posso deixar aberta? Se vocês quiserem conversar. Tá, quem quiser sair, eu tô aqui. Tchau. Aberta então, Cris? Posso deixar aberto. Nessa questão da idade, eu já me adianto, porque como eu nasci em 80, mas nasci no final do ano, eu inicio o ano já dizendo que eu tenho a idade que eu vou fazer no final do ano, sabe? Eu já vou me acostumando a mente, assim. Não, mas isso é muita fé, irmã. Isso é Não, muita fé, irmã. antes do tempo. Não, fé demais. Fé demais. Isso aí é só fé demais não cheira bem. Não é fé, irmão. Isso aí é realidade. Tu tem só 40, porque quando tu chegar depois dos 60, tu não vai fazer isso. Depois dos 60, tu vai dizer, Senhor, deixa eu chegar, Senhor. Por que tu voou desse jeito? O que eu fiz dele?